Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim: nossa, como que pode isso? Um jogador de futebol lá ganha um salário multimilionário, enquanto fulano de tal estudou tanto e ganha bem menos, às vezes ganha até bem pouco. Você já deve ter ouvido essa história várias vezes, você mesmo já deve ter acreditado nessa história, você deve ter visto alguma coisa na televisão, um amigo, um vizinho, alguém falando alguma coisa do gênero. Pois eu quero te falar que existem aí questões muito importantes e relevantes do comportamento humano que ajudam a reger o que é o nosso mundo, principalmente no que se refere à economia, e a fim de que você, de uma vez por todas, pense melhor antes de sair repetindo esse tipo de coisas. Parece que existe um discurso aí muito favorável a tentar demonstrar que nesse aspecto existe uma injustiça, entre aspas. Injustiça que, de fato, às vezes é bastante chocante você ver como ganha pouco, por exemplo, um professor, como algumas profissões são muito ou pouco valorizadas, muito desvalorizadas ou talvez pouco valorizadas, depende do ponto de vista de quem olha, a fim de que essa pessoa às vezes ganhe um salário que mal consegue sobreviver. Porém, existem alguns pontos importantes a você pensar aí e chegar a uma conclusão básica com relação a esse assunto. O primeiro aspecto é: qual a raridade do serviço ou da coisa que você faz ou do que o jogador de futebol faz? Nesses últimos 10, 12 anos, quantas pessoas você viu com a capacidade de fazer o que o Messi faz no campo de futebol ou que um Cristiano Ronaldo faz? Existem promessas aí de bons jogadores a se equiparar ou chegar próximo deles, mas ainda nos últimos anos ninguém alcançou o patamar que esses dois alcançaram. Daí você pensa o seguinte: num jogo de futebol lá em 2 horas, qual a audiência que esses caras conseguem ter? Eles conseguem às vezes parar um país, um jogo de futebol, todo mundo para ver, para assistir aquela partida por 2 horas. O mercado ele é regido por demanda e oferta, e aí quem tem produtos a oferecer diz assim: opa, peraí, acho que eu vou anunciar nesse jogo de futebol. Tem jogo de futebol aí que dá 2 bilhões de pessoas assistindo, 1 bilhão e pouco, 3 bilhões dependendo do jogo. Já ouvi números assim astronômicos, difíceis até de acreditar. Aí o cara vai lá e paga uma nota preta dessas grandes corporações para colocar seu produto lá. E você, eu, qualquer pessoa normal que de repente até para assistir um jogo desse, está sendo lá submetido à exposição dessas marcas de forma indireta, enquanto assiste aquele jogo de futebol. Aí eu te pergunto assim: se um professor de química parar e tiver acesso pela internet ou pela televisão para dar uma palestra de 2 horas, qual a audiência que você acha que esse cara vai ter? Veja, ninguém está colocando aqui a questão da importância, não estou colocando quem é mais importante ou menos importante. Estou colocando quem é mais raro, quem consegue fazer alguma coisa que é muito rara, que poucos conseguem fazer, e além disso, dentro dessa raridade, qual a audiência que esse cara consegue ter diante daquilo que ele faz. E aí sim vem esse terceiro ponto, que não é nem mais e nem menos importante só porque está citado como terceiro ponto e que por coincidência é a importância. A questão é: importante mesmo é a faxineira, o dentista, o professor, o bombeiro, o policial militar e inúmeras outras, o mecânico, o pintor, o eletricista, porque ele de fato consegue lá resolver alguma coisa prática na sua vida. Mas a raridade que o cara consegue fazer isso e qual a audiência que ele consegue fazer são coisas distintas, totalmente distintas. Então é óbvio que existe ali uma inteligência mecânica motora de um jogador de futebol que consegue realizar um feito que pessoas normais como eu e você de repente não chegam nem perto, não faz nem cócega, e aí o cara consegue a audiência. Existem youtubers aí que tem 10 seguidores, outro tem 1000, outro tem 10 mil e outro tem 1 milhão. E muitas vezes o que tem 1 milhão é o que fala mais baboseira. Tem um aí que tem 2 milhões de seguidores e é impressionante a capacidade de falar abobrinha que esse cara tem. E tá aí, tendo audiência. Então é um pouco um reflexo da nossa sociedade, do que cada um entende de importante para si mesmo e do que consegue despertar uma atenção das pessoas. Se for muito mais raro do que uma coisa normal, ele tem maior chance de despertar mais atenção. E aí, ele nessa questão de audiência, ele aumenta a sua relevância, mas não altera em nada, às vezes, a sua importância. Talvez para o torcedor do time X lá, como o Barcelona teve o Messi por tantos anos,
o Messi tenha sido muito importante, mas para um nicho muito pequeno de pessoas. Para mim, que mesmo assistindo de vez em quando ao futebol, a importância de um Messi é nula, é zero, quase nada, para não dizer nada, só para não... porque todo ser humano tem a sua importância. Mas como profissional da bola ali, ele só me distraiu algum tempo com alguma jogada, em algum momento que eu parei para assistir aquilo. Então, antes de você cair nessa falácia, nessa mentira, entenda que nós vivemos num mundo em que as combinações dessas três coisas é que vão determinar qual o salário. Quanto maior a raridade do serviço que você presta aí, maior a chance de você ganhar mais. Então, quando você for fazer um curso, você deve pensar o que esse curso pode agregar na minha profissão. Eu vou me tornar um profissional mais em destaque no mercado? Serei mais raro ou menos raro? E aí, claro, quero dar aqui toda a minha atenção e os créditos da relevância do professor. Mas, infelizmente, o professor ensinando química, matemática e às vezes alguma outra matéria que de repente para algum seja mais legal ou mais chata, ele às vezes não consegue ter tanta audiência, ou às vezes quase não tem nenhuma audiência. Então é reflexo da nossa sociedade, a economia ela é meio que um reflexo do que importa. O dia em que professores pararem um país inteiro para dar uma palestra sobre filosofia, sobre língua, sobre literatura, talvez ele passe a ganhar muito mais. É claro que não é só isso que está, pelo amor de Deus, não é só isso que está envolvendo a questão do salário. Existem outros fatores, né? O governo, na questão de pagar um salário melhor para os professores, porque administra, de repente, o governo está administrando mal ou não vê tanta importância, felizmente eles não dão essa atenção. A importância do professor é gigantesca. Então, se fosse por importância, talvez o faxineiro ganhasse muito mais do que um jogador de futebol. A questão é a relação da pressão social, do que gera audiência e de quanto raro é o serviço que você ou eu prestamos. Então, não deixe as pessoas falarem abobrinha em relação a isso. São fatores que isoladamente pode parecer estranho. Nossa, como que o cara ganha tanto e ele não tem importância nenhuma ou quase nenhuma? Mas a verdade é que é uma combinação desses fatores. Às vezes nem tem muita importância, mas é um serviço, alguma coisa prestada de maneira que é muito rara, muito escassa, não existem 2 Messis no mundo, e que gera muita audiência. Também se fosse só raro o Messi, mas ninguém se interessasse por futebol, ele certamente teria um salário infinitamente menor do que ele tem, assim como outros jogadores. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se gostou do canal aí, dê um curtir. Na hora que adicionar lá, seguir o canal, clique no sininho. Na opção do sininho vai aparecer todas, clique lá também todas, senão você só vai receber um vídeo ou outro. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.